Tudo bem com você? O Alesp Cidadania de hoje fala sobre direito tributário, sobre os devedores do MEI ao Simples Nacional. Simplesmente nós temos aproximadamente 2 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários, que estão devendo aproximadamente 27 bilhões de reais à Receita Federal. E 31 de janeiro é o prazo para regularizar, para parcelar essa dívida. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Tiago Zonta Guerreiro, especialista em Direito Tributário. Obrigada pela sua participação, pela sua gentileza de estar aqui conosco. Eu quem agradeço, Renata. Dr. Tiago, primeiro, quem é o MEI e que número que ele engloba aqui no Brasil? Basicamente, o MEI, né, e até trazendo para o âmbito do Simples Nacional, a gente fala em 3 categorias distintas e inclusive o MEI, que é o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Basicamente, esses 3 tipos de empresários, eles são aptos a aderirem ao programa do Simples Nacional. O microempreendedor, o famoso MEI, ele pode aderir ao Simples, né? Ele tem essa possibilidade de adesão, desde que o faturamento anual dele não supere o teto de R$ 81 mil global. Por sua vez, né, a microempresa ela tem um limite de faturamento de até R$ 360 mil, enquanto a empresa de pequeno porte ela consegue aderir desde que o faturamento dela anual, e até proporcionalmente falando, não ultrapasse o teto de 4,8 milhões. E esses 3 em conjunto, né, são o que a gente chama dos tipos de empresa aptas a aderirem a um programa. Hoje, né, em termos gerais, principalmente no âmbito local, principalmente falando da economia mais descentralizada, a parte, né, do dia a dia, eles representam parte considerável de todo o giro econômico que a gente tem. Então, desde do empreendedor do bairro até, por exemplo, a empresa pequena que está engatinhando e começando seus trabalhos com comércios locais, prestação de serviço ou, por exemplo, pequenos comércios, assim, de forma mais ampla. Agora, esse valor, essa dívida de 27 bilhões de reais, refere-se apenas a 2024 ou isso é um acumulado? Não, segundo a Receita Federal Prognóstico, a gente tem um acumulado se tratando de todas essas empresas, essas 3 empresas que alcançam esse montante. E é justamente nesse sentido que a Receita, né, como uma das condições, um dos requisitos para você permanecer no Simples Nacional é que você esteja com as suas obrigações fiscais em dias, que você não esteja devendo nenhum tributo, é por isso que a Receita dá esse prazo até 31 de janeiro desse ano para que essas empresas que querem e, obviamente, né, optem, né, que é algo muito benéfico, então para elas aderirem e continuarem se beneficiando desse regime de tributação benéfico, para que elas regularizem as pendências, fiquem em dia e consigam aí continuar pagando seus tributos com uma carga reduzida. Agora, 31 de janeiro é o prazo para quitar à vista o débito ou para poder parcelar e como é feito esse parcelamento? Isso é muito importante, Renata. Na realidade, é para parcelar. A exigência, só recapitulando e trazendo um pouco em termos gerais, o Simples Nacional ele é um programa de tributação que foi instituído em 2006. Basicamente, ele concede a essas empresas menores, ao microempreendedor, a empresa de pequeno porte e também a microempresa, condições benéficas para conseguir pagar e regularizar a sua situação fiscal e recolher os impostos e tributos que são devidos, tanto ao governo federal, ao governo estadual e ao município. Então, por exemplo, para o governo federal, o imposto de renda, contribuições previdenciárias, no âmbito estadual, o ICMS, eventualmente, né, o ICMS é o principal por se tratar de comércio, e no âmbito municipal o ISS. Então, basicamente, essas empresas, elas têm uma condição benéfica tanto de apurar, ou seja, verificar quanto que ela deve de cada imposto, como de pagar em uma única vez. Então, engloba todos esses tributos em uma única coisa e elas pagam uma alíquota reduzida. Eles têm condições benéficas, no caso do MEI, inclusive são alíquotas fixas que são extremamente baixas, né? Claro, baixas que eu digo assim, comparado com o âmbito geral. Então é um regime simplificado. E aí, voltando, né, sendo simples esse programa benéfico, as empresas elas devem cumprir com alguns requisitos para que elas consigam se valer desses benefícios tributários. Dentre eles é a regularidade fiscal. Uma empresa que quer optar por continuar se beneficiando dessa tributação simplificada, sem tantas exigências com relação a obrigações acessórias, a cumprimento de declarações específicas, apuração, ou seja, simplificar tudo, ela precisa estar em dia com o fisco. E isso, estar em dia, não quer dizer que você tem que estar zerado de débito. Quer dizer que as suas dívidas elas têm que ou, né,
elas têm que ser pagas, ou, alternativamente, elas também podem estar parceladas. Desde que você esteja em dia com as suas obrigações fiscais, você é apto a aderir ao programa. E como que você faz, né, recapitulando a pergunta, para, obviamente, aderir e regularizar a sua situação fiscal? Em termos gerais, se o contribuinte dispõe de caixa à vista para efetuar o pagamento das dívidas, ele pode simplesmente ir lá. A Receita Federal, entre 30 de setembro e 4 de outubro do último ano, ela emitiu para os contribuintes que são optantes pelo Simples, num portalzinho específico na internet que essas empresas têm, um comunicado falando, olha, você vai ser excluído do programa. Faça a regularização, pagando as suas dívidas ou eventualmente sanando qualquer outra, mas o principal é a questão de dívidas em aberto. Essas empresas, elas têm 30 dias corridos, né, desde a data que elas tomam ciência desse comunicado, para quitar suas pendências. Caso elas não tenham feito isso, considera-se que a partir de 1º de janeiro, né, elas tenham sido excluídas do Simples. E aí como que a gente faz? Como que a gente faz para regularizar essa situação? Se eu tenho caixa à vista, basta entrar no sistema do Simples, verificar a pendência, emitir a guia para pagamento e efetuar, né, o pagamento de todas as pendências tributárias existentes. Ou, se a gente estiver falando do parcelamento, no próprio sistema, a empresa tem condição de acessar, verificar a quantidade de parcelas que... O tempo máximo para parcelar? Número máximo? Em parcelamentos ordinários, a gente divide em duas linhas distintas. Em parcelamentos ordinários, ou seja, para dívidas que ainda não estão sendo cobradas judicialmente ou que ainda já não estão perto de serem cobradas, aptas para serem cobradas, geralmente a empresa consegue parcelar em até 60 vezes. Para dívidas que estão sendo cobradas judicialmente, isso muda um pouco. O governo federal, ele institui para esses contribuintes específicos condições mais benéficas de quitar e, enfim, né, parcelar os débitos existentes. Nesse caso, o parcelamento pode ser em até 133 parcelas, com reduções de até 100%. Isso no caso judicial? No caso judicial. No caso judicial, ou o que a gente chama de débitos inscritos em dívida ativa, que são débitos que, por exemplo, o débito existe, o contribuinte sabe que existe e, eventualmente, por algum motivo, ele não conseguiu efetuar o pagamento. O que a Receita faz? Ela manda para um setor específico, um órgão específico, e fala, ó, essa dívida não foi paga e está pronta para ser ajuizada, está pronta para virar uma execução fiscal, por exemplo, que é como a gente costuma falar. E aí, né, uma vez que a dívida esteja inscrita em dívida ativa apta para ser ajuizada, o contribuinte ele pode se valer dessas outras condições, que é um parcelamento até 133 vezes, com reduções de até 100% em questão de multa, juros, encargos. Porque é importante falar, a empresa que não mantém em dia suas obrigações fiscais, uma vez que ela não faça o pagamento dentro do mês certinho, ela está sujeita a uma aplicação de multa pela mora no pagamento, ela está sujeita aos juros que correm desde a data do atraso. Então, o mais correto e benéfico é que seja feito em dia. Quando o governo faz a chamada, você tem até 31 de janeiro para regularizar, seja à vista ou parcelado, sem estar nessa questão judicial, o governo ele acaba dando anistia, entre aspas, com juros em relação ele acaba reduzindo o valor, não? Geralmente não. Assim, a mordida é... A mordida é de vez. completa. Por quê? A rigor, agora com algumas alterações tributárias na legislação que nós tivemos recentemente, há a possibilidade de tanto a Receita Federal como a Procuradoria, que é quem cobra essas dívidas que estão aptas a serem ajuizadas e virarem um processo judicial, elas concederem descontos ou, eventualmente, né, condições mais benéficas para o pagamento. Mas isso fica a cargo do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo que fala, ó, tem uma oportunidade boa, vou instituir. A gente não tem uma previsibilidade. Certo é que, assim, desde que a gente fala de transação tributária, que é essa medida mais benéfica, né, do que só parcelar sem nenhum desconto, muitos parcelamentos, muitas transações já foram instituídas com condições benéficas aos contribuintes. Mas não tem como a gente estimar, falar, vai ter, não vai ter. As pessoas ficam esperando. Qual que é o termo que eles usam? Quando tem esse desconto, essa anistia, entre aspas? Muitas pessoas elas costumam falar que anistia é um termo popularmente utilizado, ou que teve uma redução do débito, ou que eventualmente tem uma condição benéfica, geralmente são esses os termos. Tem muita gente que fala no Refis, que era um antigo programa de parcelamento, mas que não se mistura. O Refis foi um programa de parcelamento instituído há algum tempo, e a transação que a gente fala hoje, essa sim dá a possibilidade do contribuinte negociar suas dívidas diretamente com a Procuradoria ou com a Receita, e geralmente nessas negociações a gente consegue obter condições mais
benéficas, assim dizendo, para efetuar o pagamento. Os mais velhos devem se lembrar, antigamente as pessoas iam à sede da Receita Federal aqui em São Paulo, na Avenida Prestes Maia. E hoje, como que tudo isso é feito? Hoje é totalmente informatizado. Então, obrigatoriamente, as empresas que elas optam pelo Simples Nacional, elas têm que aderir ao que eles chamam de domicílio tributário eletrônico do Simples, que nada mais é do que um portalzinho na internet, assim como para contribuintes normais, até mesmo para o Simples, tem um portal ECAC, que é como se fosse uma página que você loga com seu certificado digital ou eventualmente GovBR, login e senha, onde você tem acesso a toda a vida fiscal do contribuinte. Lá mesmo, o interessado em aderir a um programa de transação, a um parcelamento específico, ele pode adentrar no sistema, simular as condições que são mais benéficas, fazer o termo de adesão por lá mesmo e depois, eventualmente, ir emitindo na internet as guias para efetuar o pagamento. Claro, se faz o pagamento num dia, não acusa de imediato, mas o próprio sistema ele consegue computar que a parcela foi paga, é totalmente informatizado. Idas à Receita Federal são exceção à regra hoje em dia. Então, você já falou que a pessoa que não fica em dia com o Simples Nacional, ela é excluída e ela perde os benefícios. E a dívida dela passa a ser muito maior, porque ela está irregular e ainda tem todo o débito anterior. Exatamente. O que a impede não ter um Simples em dia, mesmo que parcelado? É complicado a gente comentar individualmente, porque cada empreendedor, cada microempresa, cada empresa de pequeno porte tem uma realidade, tem um nicho específico de atuação. Né? Atualmente, muitas pessoas reclamam da economia como um todo. Então, assim, duas são as hipóteses de uma pessoa não estar em dia com o Simples. Ou dificuldade de caixa, ou porque realmente não tem condição financeira de efetuar o pagamento e com uma instabilidade econômica que a gente vive, isso é muito comum. Ou muitas empresas, isso é importante ressaltar, acabam sendo excluídas do Simples Nacional por algum descuido. Então, por exemplo, além de, obviamente, pagar, você tem a obrigação de fazer a sua declaração para o fisco, você tem que seguir alguns requisitinhos básicos para conseguir se enquadrar e tem muitas pessoas que não se atentam a isso. E por isso, estou pagando em dia. Mas se você desatendeu algum outro requisito, você também é excluído do Simples Nacional. Mas, voltando à pergunta, se a pessoa não regulariza agora a questão da dívida em 31 de janeiro, não tenta um parcelamento, ela é excluída do Simples, ela é excluída de outras, ela não consegue abrir uma empresa, ou mesmo que seja O que isso acarreta na prática, isso? Basicamente, a empresa que ela não consegue, ou o empreendedor. Ou o empreendedor individual, microempreendedor, que não consegue se manter no Simples Nacional. O que acontece? A Receita intima, você vai ser excluído, regularize em 30 dias. Se ele não teve oportunidade de regularizar, o prazo para que qualquer outra empresa que não seja recém-constituída, que esteja, por exemplo, se você constitui uma empresa no meio do ano, obviamente você tem a oportunidade de fazer adesão dentro de um prazo específico. Mas vamos supor, uma empresa que já exista, que já esteja operando, ela passa por essa dificuldade financeira, não consegue efetuar o pagamento das parcelas, recebe o termo falando, você vai ser excluído, não consegue regularizar no prazo de 30 dias, considera-se que a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, ela está excluída. Ela não faz mais parte, não pode gozar dos benefícios do Simples Nacional. O prazo geral para adesão é 31 de janeiro do ano subsequente. Então, até ela tem mais um mês para, eventualmente, tentar regularizar essa situação e voltar para o Simples. Caso ela não consiga fazer, infelizmente, ela vai ter que acabar optando por um outro regime de tributação, que, como a gente falou, o Simples é extremamente benéfico, ela não vai poder mais usufruir desses benefícios e ela vai ficar o ano inteiro sendo tributada por um outro regime, com um outro formato de apuração, até o ano subsequente. Então, por exemplo, a empresa foi excluída em 2024. Se ela não conseguir regularizar até 31 de janeiro de 2025, ela não consegue mais, durante o ano de 2025 inteiro, usufruir dos benefícios do Simples Nacional, só podendo retornar em 2026, desde que ela regularize todas as pendências. Mas, por exemplo, emitir uma nota fiscal, ela consegue? Não, ela consegue operar. A exclusão do Simples não quer dizer que a empresa ela é inoperante. A empresa ela pode continuar operante. A gente tem no Brasil o regime do Simples Nacional, tem o lucro presumido, o lucro real, tem outros regimes de tributação em relação aos quais essa empresa pode se filiar e continuar operando normalmente. Tanto que no Brasil, isso é constitucional, uma empresa não pode ser impedida de funcionar por ter dívida tributária. Isso não existe, até porque isso desestimularia em muito, a questão da atividade empresarial. Só que fato é que, por exemplo, se ela paga uma alíquota geral dos impostos federais, estaduais e municipais na casa dos 20%, 30%, se ela partir
para um outro regime de tributação que não seja esse simplificado, ela fica sujeita a fazer o apuramento individual de imposto de renda, contribuições previdenciárias, eventualmente se ela tem atividades voltadas a comércio, do ICMS, do ISS, e aí cada imposto, cada tributo desse tem alíquotas específicas que no global são muito maiores do que uma alíquota simplificada no modelo do Simples. O que é o parcelamento pré-aprovado que o MEI vai encontrar no site ou no ECAC, no portal da Receita? Muito se falou, inclusive se divulgando na mídia recentemente, dessa possibilidade, dessa extensão de prazo que o governo federal concedeu às empresas para regularizarem a sua situação fiscal. Em termos gerais, a Procuradoria do Ministério da Fazenda, em parceria com a Receita Federal, eles têm um edital de transação específico para débitos do Simples. Então, nada mais é do que esses débitos de empresas do Simples que estão inscritos em dívida ativa, que estão aptos a serem ajuizados, né, de virarem um processo de cobrança. Como eu falei, eles têm condições específicas de parcelamento. Lá, a empresa vai poder parcelar em até 133 vezes, a depender de condições, obviamente, específicas, do faturamento dela. Tem uma série de variáveis que a gente não consegue falar em linhas gerais, mas, assim, no macro, para todos os contribuintes, aplica-se esse parcelamento de até 133 vezes, com desconto de até 100% em juros, multa, encargos legais. Então, são condições extremamente benéficas para que elas regularizem. Tudo online. Tudo online, é tudo no sistema da Receita Federal ou no sistema do Simples Nacional. Se você tiver alguma dificuldade sistêmica, obviamente para não perder o prazo, corra e vá à Receita Federal Física comprovar que você está com a intenção. Mas isso é muito difícil, é tudo online, é tudo muito fácil, com cerca de 5, 6 cliques você consegue verificar toda a situação e regularizar a sua situação. Nesse campo tem muito golpe também? Tem muitas pessoas mal intencionadas, e aí falando por experiência prática, que acabam encaminhando e-mails, por exemplo, com endereços do governo federal ou que mudam um pouquinho o endereçamento do e-mail, coloca governofederal@gmail.com ou receitafederal@gmail.com. E, obviamente, como tentativa de golpe, sai encaminhando e-mails para todos os contribuintes. Falando, com links maliciosos? Exato, links maliciosos, ou eventualmente mandam uma guia para pagamento e falam, você está em débito com Simples, pague essa guia para se regularizar. E o empresário, o microempreendedor, a empresa de pequeno porte, que não tem tanto conhecimento, às vezes até mesmo a gente acaba caindo em golpes como esse, pode correr o risco de clicar, de efetuar um pagamento que no final do dia, infelizmente, não vai lhe ajudar em nada, só prejudicar. Por isso que é sempre importante reforçar para que mesmo que você seja um microempreendedor, uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, para que você tenha uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica e fiscal em dia. Porque por mais que você seja do Simples, tudo seja muito simplificado, é sempre importante ter um profissional da área que consiga lhe auxiliar com esses temas e consiga verificar de forma clara e específica a sua situação e o que de fato você tem, não tem, para não cair em golpes ou eventualmente ser surpreendido de forma negativa. Porque não falta, agora é golpe, né? Exatamente. Golpe na praça. Em relação à questão do PIX que nós tivemos, o governo voltou atrás, isso acabou também trazendo muita preocupação ao MEI, ao micro e pequeno empreendedor e pequena e microempresa? Com certeza. Na realidade, eu estava até discutindo isso no escritório esses dias, esse é um tema um pouco delicado. Por quê? O governo federal, muito se espalhou que o governo federal começaria a tributar o PIX. Que já foi falado que não é. Exatamente. O que acontece? A Receita Federal, de forma geral... Que nunca ninguém falou que isso ia acontecer. Exato. Foi fake news. Exato. A Receita Federal, de forma geral, ela tem a obrigação até de monitorar os contribuintes, de verificar com relação à parte financeira, faz parte das obrigações que a lei, a Constituição, enfim, imputam para a Receita Federal como um todo. Ela tem a obrigação de monitorar algumas movimentações financeiras e garantir que todos os contribuintes estão em conformidade com o pagamento dos seus tributos. O que acontece? Hoje em dia, né, microempresas, empreendedores individuais, empresas de pequeno porte, elas têm justamente também no âmbito do Simples Nacional que concede isso para elas, caso elas sejam optantes, elas têm uma informalidade um pouco maior no que tange ao cumprimento de algumas obrigações com o fisco e afins. E com a disseminação do PIX, movimentações de pequenos valores, a Receita estava ficando defasada, porque ela não conseguia ter o acompanhamento. Que é a informação das fintechs, né? Exato. Que são os bancos digitais, Exato. O PicPay, Mercado Pago. Transações é que nem o pessoal, eu vi numa dessas fake news, mas o cara que é pedreiro, ele vai receber um pagamento no Pix, agora ele vai ser tributado. Não. Na realidade, não. A intenção do projeto era dar à Receita Federal uma atualização, um upgrade no sistema antigo, que ela já faz esse monitoramento, para que ela pudesse fiscalizar,
conferir e eventualmente verificar. Peraí, essa empresa, vamos supor, um microempreendedor individual que tem o teto de 81 mil. Ele está recebendo muito mais, não está declarando isso para mim. Ora, se ele está recebendo muito mais do que isso, a movimentação financeira dele é muito grande, e ele fala que ele é microempreendedor, isso não está certo em algum ponto. E aí, particularmente, eu considero justo que se alguém fatura mais do que 81 mil reais, ele não pode se valer de um benefício destinado. Mas é conhecido, hoje é fato, que tem muito pequeno empresário, microempresário, que tem inúmeros CNPJs para usar das benesses do Simples Nacional. Exatamente. E que não estariam enquadrados nesses limites. Exatamente. O que acontece é justamente isso. Com a desburocratização de movimentações financeiras, antigamente, como você falou, as fintechs era muito banco, o banco presta informação para a Receita e está tudo certo. Com você deixando isso um pouco mais informal, você abre margem para que muitas pessoas, por exemplo, no âmbito do Simples, constituam diversos CNPJs, faturem até o limite de cada CNPJ determinados serviços ou, enfim, comercialização de mercadorias e acabe pagando uma carga tributária simplificada. No final do dia, tanto essa situação do Simples, o impacto do Pix nessa situação do Simples é geral, porque é básico. Se você é um cidadão e você tem a obrigação de pagar determinado tributo, não é correto falar, a gente pode reclamar da carga tributária, a gente pode reclamar que no Brasil, para o empresário, para o microempreendedor, há muitas dificuldades, né? A empresa de pequeno porte enfrenta, mas não é certo que, por exemplo, isso até, por exemplo, prejudica a concorrência leal. Se tem uma empresa que faz tudo certinho e outras empresas que recebem por fora, que declara menos, e ela está reclamando, mas vão me fiscalizar, eu vou ficar inviável. Peraí, seu negócio vai ficar inviável, mas a outra pessoa que está fazendo certinho, que está recolhendo e declarando certinho, ela está em dia. Então, vocês não estão no mesmo patamar. E isso prejudica até a economia como um todo. Então, no que tange a alteração do PIX que o governo acabou voltando atrás, é justamente uma fiscalização. Fiscalizar se todos os contribuintes estão em dia, podem, no âmbito do Simples, estar onde estão, ou seja, usufruindo do benefício que usufruem, e caso não possam, assim como todas as pessoas que não podem e não usufruem, que ela possa escolher outra faixa de tributação, outro regime que seja mais adequado para a realidade dela. No caso de um empreendedor individual, do pequeno, ele é obrigado também a apresentar declaração de renda de pessoa física? Sim. Uma coisa, outra coisa. A declaração de imposto de renda da pessoa física é obrigatória para toda pessoa física que alcança, que tem rendimentos superiores a um determinado montante por ano. Se você recebe mais do que o limite de isenção, você obrigatoriamente tem que declarar. Não tem nada a ver Mesmo sendo pessoa jurídica também? Sim, tem que fazer. Porque no caso o MEI é uma pessoa jurídica. Sim, mas você tem que fazer a declaração certinho. Todas as pessoas físicas são obrigadas. Então tem que fazer agora, para quem está em débito, até 31 de janeiro, procurar esse parcelamento para não ser excluído e, a partir de março até talvez maio, entregar a declaração do imposto de renda de pessoa física 2025, ano base 2024. Exato, até porque você pode ter algum bem que não esteja, por mais que você seja um microempreendedor, que está como pessoa física aluguel. Só. Exato, então é importante fazer as declarações de forma, cumprir a legislação de forma correta. Uma pergunta, mesmo quem tenha um aluguel, vamos supor, recebe uma aposentadoria, mas também recebe um aluguel, essa pessoa tem que declarar, tem que fazer um carnê-leão? Hoje em dia, sim, justamente porque é tudo na fonte, que a gente fala. Muitas coisas, quando a tributação na fonte ou quando a fonte informa eventuais retenções, quando o aluguel está abaixo do limite de isenção, tudo bem. Se ele está superior, geralmente as imobiliárias elas acabam fazendo essas declarações e tudo na Receita hoje funciona por cruzamento de dados. Então, por exemplo, eu trabalho no meu escritório. O meu escritório, quando ele for entregar a declaração, ele vai falar, olha, eu paguei para o Thiago tanto esse ano. Perfeito. Se eu não informar, a Receita fala, peraí, ali falou que você recebeu tanto. Você não está informando que você recebeu? Tem alguma pendência. Então é importante manter a conformidade, se você recebe um aluguel, se você tem algum rendimento extra, você fazer a declaração, cumprir com o carnê-leão, fazer tudo certinho. Uma questão que dá muito problema de malhar fina na Receita da pessoa física é a questão relacionada a médicos. Médico também pode ser MEI?
Essa você me pegou. Essa você me pegou, preciso dar uma olhada. Tem a tributação exclusiva, né? Tem uma tributação diferenciada, no Exato. caso. Até agora a gente vai ter, a partir deste ano, que já entrou em vigor agora em 1º de janeiro, a questão do Receita Saúde, né? Que os médicos, são psicólogos, obrigados, fisioterapeutas não podem mais dar o recibo no boleto, exato, né? Ou naquele bloquinho, ou mesmo na receita. Não exato, pode mais dar esse manuscrito. Exato, ele vai ter que imputar. Manuscrito ou mesmo impresso. Ele vai ter que imputar no sistema da Receita Federal todas as informações para que justamente eles consigam fazer esse cruzamento de dados. Então, por exemplo, o que a gente enfrenta muito hoje, gastei tanto com uma despesa que eu entendo ser dedutível do imposto de renda. Aí a Receita fala, espera aí, você não comprovou, como que funciona? Aí geralmente você tem que abrir um processinho administrativo, anexar o recibo de pagamento. Com isso vai ficar muito mais fácil porque cai naquele caso do escritório que eu lhe falei. Bom, peraí, o médico está falando que você passou numa consulta e pagou tanto. Você vai declarar que pagou tanto, o sistema vai fazer o cruzamento e vai, tá certinho, vida que segue, você está em conformidade e vai evitar, por exemplo, muitas situações de malha fina que são facilmente resolvidas com a simples apresentação de comprovantes físicos. E agora quem cai na malha fina e não se regulariza, o que acontece? Basicamente, você tem algumas consequências... Sanções, consequências que são administrativas, no âmbito administrativo. Se você cai na malha fina porque você não pagou algum valor de tributos, por exemplo, você não arcou com o imposto de renda com alguma diferença que você não declarou, você deixou de tributar, você vai receber uma autuação fiscal falando você tem a necessidade de pagar tanto, e aí a gente entra no que a gente falou do simples, com multa, juros, encargos. Então é uma situação de um débito, que é X, pode virar X vezes 2, né, dependendo da situação, vezes 3, de quanto correr. Por outro lado, você também tem sanções do seu CPF poder ficar inapto. Por exemplo, você não conseguir fazer movimentações bancárias, transações. Tirar um passaporte. Exatamente. Tem clientes nossos em que, infelizmente, estão caindo no golpe da restituição da Receita Federal. Então, o que acontece? A gente não sabe dizer quem ou como pessoas modificam declarações de imposto de renda. Por exemplo, eu entreguei minha declaração hoje. A gente não sabe como. Alguém vai lá, altera aquela declaração falando que eu tenho um valor a receber de restituição, eu posso ter feito pagamento de R$2.000 de imposto naquele ano. Alguém vai lá, retifica, né, a declaração, altera ela e... não, no final ele tinha 3.000 a receber. Essa pessoa indica contas aleatórias em lugares aleatórios, elas recebem essa restituição e aí, por exemplo, você caiu num golpe. O que isso pode ocasionar no futuro? Uma fiscalização maior por parte da Receita, ela tem até 5 anos, né, para fiscalizar, ela vai falar, não, peraí, você não tinha direito a restituir. Depois ela vir te cobrar um valor que na realidade você tinha feito certo, alguém de má fé foi lá e alterou, e no final do dia você tem que... Mas isso é muito grave. É muito grave, inclusive demandando a judicialização de vários casos. Por exemplo, pessoas estrangeiras que não oferem rendimentos no Brasil, elas não são obrigadas, né? Se eu morava no Brasil, pagava, por exemplo, estava sujeito à incidência do imposto, tinha que efetuar o pagamento do imposto de renda. Decidi sair do Brasil, sair de forma definitiva. Não ofiro nenhum rendimento tributável no Brasil ou algo do gênero. Essa pessoa lá fora, por exemplo, é um caso concreto que eu estou falando de forma geral. Se essa pessoa, por exemplo, sofrer esse golpe, além de ela poder ser fiscalizada depois com relação ao pagamento do imposto, atualmente essa pessoa está como uma situação inapta na Receita. Por quê? Peraí, você falou que foi para fora, mas depois você falou que voltou e tinha rendimento a receber. Se você voltou, você está no Brasil. Se você está no Brasil, você é obrigado a declarar. Você não declarou, se você não faz a declaração por um período determinado de tempo, a Receita fiscaliza e fala, seu CPF ele, como se fosse bloqueado, como se ele não estivesse apto a realizar operações enquanto você não efetuar a entrega, pagar o que você deve. E aí você chega numa situação onde, por exemplo, você não consegue fazer câmbio internacional, você não consegue manter uma relação minimamente funcional com instituições financeiras no Brasil, é bem complicado. Nossa, essa questão de golpe tem que ficar muito atento, né? É bem complicado, é bem complicado. É por isso que a gente fala para o contribuinte como um todo, né? E isso partindo do simples, mas até como pessoa física, para que você fique atenta à sua situação fiscal, eventualmente contando com o apoio de um serviço contábil, tributário, que consiga lhe ajudar de forma concreta para sempre entrar nas suas declarações, ver se está tudo em termos, porque hoje, infelizmente, ninguém está imune, né, à má-fé de terceiros. E agora eu já chamo até a sua atenção, você que nos assiste aqui pela Rede Alesp e no Alesp Cidadania. Já estão aplicando golpe na praça em relação à prova de vida do INSS, que voltará a vigorar esse ano. Muito cuidado, eu já tinha ouvido falar, ainda ontem eu recebi um SMS. Olha, fique atento aqui
com o seu... Venha regularizar a sua prova de vida. É golpe na certa, fique muito atento, fique muito esperto e entre sempre no gov.br. Hoje, nós conversamos aqui com o Tiago Zonta Guerreiro, especialista em Direito Tributário. Tiago, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo até aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí, um alerta para todo o nosso público. Eu que agradeço e a todos que estão assistindo, uma vez mais, perdão a repetição, eu deixo claro que se você é optante pelo Simples Nacional, se você goza dessa condição, se você usufrui dessa condição benéfica de tributação, sempre tome cuidado, tente estar em conformidade, porque uma vez que você perca essa condição de fato, é muito difícil, você vai estar sujeito a uma tributação, uma carga tributária muito maior, o que pode até acabar inviabilizando, né, a realização das suas atividades. Então sempre tente manter a conformidade fiscal, fique atento às oportunidades que o governo federal concede, tanto de parcelamento de débitos, como, por exemplo, condições benéficas para quitação, com descontos. Esteja sempre alerta e mantenha um acompanhamento fiscal contábil muito bem feito, porque isso pode evitar muitos problemas para o futuro e você com certeza não quer ter dor de cabeça. Hoje prestamos serviço aqui na LESP Cidadania. Obrigada pela sua audiência e nos acompanhe multiplataforma pela Rede Alesp, nas redes sociais, também no YouTube. Até mais!